Eu sou Leandro Viana e Extermínio a Evolução é um presente para quem é fã de zumbi, de desespero, de uma Inglaterra cinza e, claro, né, de muito sangue. Danny Boyle volta para a direção e o Alex Garland é novamente roteirista. Eu já fiz vídeos aqui de resumo dos dois primeiros filmes, vai ter o link na descrição aqui do vídeo. Então nós voltamos a ter um filme que os zumbis, eles são assim o plano de fundo, porque o principal aqui é sobre a humanidade depois deles. A trilha sonora, continua marcando ali o ritmo como se fosse um batimento cardíaco ansioso, e esse universo, criado lá em 2002, há 23 anos atrás, consegue trazer relevância e medo novamente, mesmo que o filme seja ali muito maluco, tá? Mas sem enrolação, aumenta o volume porque depois da vinheta é hora do final explicado, de spoilers, de falar um pouco do filme e, claro, da minha nota final aí pra Extermínio. Em primeiro lugar, Extermínio a Evolução ali nos apresenta um prólogo, né, que vai ser muito importante pro final do filme e também, assim, para a continuação da franquia, que segundo o Google, o próximo filme vai ser lançado agora em janeiro e se chamará Extermínio o Templo de Ossos. Mas enfim, a gente volta lá para os primeiros dias do surto em 2002, com várias crianças em uma casa assistindo a um episódio de Teletubbies, quando Jimmy, um garotinho ali, presencia sua família e todos da casa sendo infectados pelo vírus. Então o pequeno Jimmy, ele corre para a igreja para tentar ajuda com o padre, que na verdade é o seu pai ali, mas o nosso homem da fé parece ter enlouquecido. Ele está dizendo que essa infecção aí é obra divina, obra de Deus, é uma forma de salvação do pecado. Ele até abre os braços enquanto os infectados correm na direção dele ali, meio que celebrando que o destino é virar zumbi, tá ligado? Completamente malucaço. Só que antes disso, o candidato padre, ele entrega ali um crucifixo pro filho, dizendo que o vírus é a salvação. O pequeno Jimmy se esconde e consegue sobreviver. Ele só vai aparecer no filme, voltar assim, lá na última cena, pois a história do filme não é sobre Jimmy. E desse jeito pulamos 28 anos depois e descobrimos que o Reino Unido, ele ficou isolado do mundo, virou ali uma zona de quarentena. Ninguém é autorizado a sair dessa região, a entrar nessa região, depois que o vírus da fúria ali dizimou a população. E os países vizinhos, continuam patrulhando para garantir a normalidade do mundo exterior. E nisso, a nossa história então vai focar em uma ilha isolada. A história vai ser sobre ali o Spike, um menino de 12 anos, que é a grande atuação do filme, né? O guri tem carisma, consegue carregar nas costas a história, então fiquem de olho nesse ator aí, no Alf Williams, tá? Mas a primeira história, o primeiro ato gira em torno do Spike e do seu pai, né? O Jamie, que acredita que é essencial que seu filho se torne a versão mais forte de si mesmo. E nisso teremos a nossa primeira jornada ao continente para que o Spike mate o seu primeiro infectado na vida. E a dinâmica aqui é muito parecida com tipo o game, né, God of War, na relação Kratos com seu filho Atreus, por exemplo. Então, ao longo do filme, o Spike ele vai amadurecer, vai crescer em relação a caráter e confianças, vai aprender assim, a lidar muito mais do que apenas com os zumbis. Então, algo importante também é que a mãe do Spike, a Hila, ela sofre de uma doença misteriosa que ninguém naquela comunidade da ilha está preparado para tratar. Vamos lembrar que o Reino Unido ficou parado 28 anos no passado, meus queridos. Desse jeito, então, após a maré baixar, pai e filho vão para o continente, onde vamos ver ali novos tipos de zumbis, de infectados. Tem os rastejantes que são ali, que é o primeiro que o Spike mata até. Mas também existem os alfas, que são infectados ali mais evoluídos, mais inteligentes, fortes, realmente muito mais fortes, né? E eles meio que comandam aqueles zumbis rápidos que a gente está acostumado a ver dos outros filmes. Então o primeiro ato do filme é essa volta do Spike para a ilha, onde o pai vai comemorar ali, muito mais do que o filho, essa primeira morte, que teve ali a cerejinha no bolo deles conseguirem escapar de vários zumbis e de terem
conseguido também escapar de um alfa, mano. Desse jeito, começamos uma nova história dentro do filme, onde Spike descobre que um médico que vive isolado lá no continente, ele talvez possa ajudar a sua mãe. E depois que ele vê o pai traindo ela, o Spike então acusa o seu pai de não querer encontrar ajuda pra Hila, né? Dizendo, sei lá, que o pai quer se livrar da responsabilidade e das dificuldades de cuidar a esposa desses ataques delirantes que ela tem de perda de memória. E desse jeito, Spike decide sair da ilha com a sua mãe, eles saem escondidos, né? Na esperança, pô, que ela possa ser curada. E se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho. Tudo isso, meus queridos, para ajudar o Nerdverso. E caso você não faça, um alfa vai te atacar e daí sim, vai ser o fim da tua história. Bom, durante a nova jornada, o Spike e a mãe conhecem um soldado sueco da OTAN chamado Eric, que nos mostra uma perspectiva do mundo externo sobre o surto. O resto do planeta parece viver normalmente, mano. Ele tá ali com um celular de última geração, acho que é um iPhone, e isso gera uma das melhores cenas do ano, melhores piadas do ano, quando o Spike vê uma foto da namorada do Eric e se apavora com aquele preenchimento labial exagerado dela. E ele diz que conhece uma guria que tem alergia, sei lá, a camarão e que ficou com a boca igual. Sério, assim, ó, eu dei uma gargalhada sincera nessa hora. E outro momento importante do filme é quando vemos ali uma zumbi, uma infectada, dando à luz a um bebê saudável. Algo totalmente maluco, mas que faz sentido. A infectada grávida, ela não ataca a Hila, né, durante o parto, o bebê é salvo, e a explicação para isso vem depois lá com o médico, com o Dr. Kelson, explicando que a placenta ali foi capaz de proteger o bebê do vírus da fúria, os nutrientes da placenta. Logo, o útero se tornou um local seguro e talvez isso seja usado aí nos próximos filmes. Mas sobre a zumbi grávida, a gente pode ter aqui duas interpretações, tá? A primeira é que ela já estava grávida e ficou infectada depois disso. Isso seria, pô, o mais normal, entre aspas. Só que, meus amigos, o filme parece mostrar uma outra interpretação, pois um alfa, conhecido como Sansão, ele aparece no trem, né, onde o bebê nasceu, e enlouquece após ver que a mulher ela foi morta. Logo parece que esse alfa é o pai biológico daquele bebê. E daí, se o filme foi para esse lado, daí fica muito mais maluco, sabe? Porque temos esse tipo de infectado mais inteligente, com tesão, diríamos, né? Pois ele está procriando. Mas, de qualquer forma, a placenta é o que protege o bebê. E só para avisar, eu gostei dessa explicação, tá? E sim, Sansão matou o Eric, né, o soldado da OTAN. E antes de continuar, eu quero aproveitar aqui para fazer um convite para vocês participarem do Clube Nerdverso. Nós temos planos a partir de R$ 4,90. Como se fosse aqui os membros do YouTube, só que todo mês tem sorteio aí para os membros, tem sorteio de prêmios, de ingressos. Vocês também entram no nosso grupo do WhatsApp para conversar todo dia de filmes, de séries, do dia a dia. O nome de quem faz parte do clube, de quem acredita aqui no nosso projeto, tá? Sempre aparece aqui do ladinho. Muito obrigado a todos vocês de coração. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser participar do clube aqui e também para conhecer todos os benefícios, pessoal. Vamos lá, porque em primeiro lugar vocês ajudam a gente aqui do Nerdverso a manter a qualidade dos vídeos e do podcast. Voltando para o filme, o Spike e a mãe finalmente encontram o Dr. Kelson e aqui começa um terceiro ato mais desconexo, sem muita ação. E lá o doutor ensina para o Spike a frase em latim, né? Memento mori, que traduzindo é meio que tipo, lembre-se de que você deve morrer. E é por meio desses ensinamentos que o Spike ele aceita que a mãe tá morrendo e que o Dr. Kelson ele não pode assim fazer nada por ela, pois a doença da mãe é um câncer que deve já ter se espalhado por todo o corpo, já tá no cérebro dela, sabe? E pela falta de maturidade do Spike, por viver isolado na ilha da sociedade, o guri a princípio não entende, né, a gravidade da doença e a não existência de uma cura. Mas a própria mãe tranquiliza o filho, porque de forma voluntária ela é sacrificada pelo Kelson, é como se fosse um fim para aquele sofrimento dela,
E desse jeito, o Spike coloca o crânio da mãe no topo de um monumento de cabeças para comemorar a vida dela. É tipo uma árvore que o Dr. Kelson construiu assim com os ossos daqueles que já morreram, sabe? Então depois que o Spike conheceu o mundo real de fato, ele entende que não pode voltar para casa. Desse jeito, ele volta somente assim até os portões da ilha, deixa um bilhete dizendo que planeja caminhar o máximo que ele puder, assim, até onde não conseguir mais ver o mar, e também deixa a bebê, chamando ela de Ila, né, em homenagem à sua mãe. E nessa nova jornada, então, o Spike ele é surpreendido ali por vários zumbis, aqueles rápidos, e temos aqui um final muito mais maluco, o final mais maluco do ano, porque um homem misterioso aparece e pergunta se o grupo dele pode ajudar o Spike. É um grupo ali que veste casacos coloridos, todos têm o mesmo estilo de penteado. Só que o líder, na verdade, desse grupo é o Jimmy, o guri lá do começo do filme. Ele conseguiu sobreviver nesses 28 anos e dá pra notar que ele carrega o crucifixo que o pai deu pra ele, só que o crucifixo ali tá de cabeça para baixo, sabe? Então talvez ele tenha criado esse culto. E o próximo filme deve focar na relação Spike e Jimmy, também talvez se aprofundar na evolução do vírus da fúria e até na possível cura aí com o nascimento desse bebê. Talvez a OTAN possa ser inserida novamente no filme, já que o Eric fazia parte de um pelotão que estava em um navio que acabou afundando e todos foram parar ali no Reino Unido. Então é um final que pode dividir as pessoas por ser meio abrupto, mas eu entendo que a história do Spike, ela foi contada aqui, sabe? Então a gente vê que ele cresce de um menino para, digamos, alguém mais maduro, mas ele cresceu sem perder a bondade. E talvez isso seja o contraste que a gente vai ver no próximo filme com o Jimmy, que tem um grupo muito maluco. O Spike aprendeu, assim, a nunca esquecer a morte e sempre se lembrar da vida. E pela excelente atuação do Alf Williams, pela direção, mano, que equilibrou ali um horror visceral com simbolismo político. A minha nota para Extermínio, a Evolução é 8,5 zumbis de 10, né? Então comentem o que vocês acharam no final, se esse cliffhanger incomodou ou se acharam uma ideia genial, né? Se foi um final corajoso ou não. A gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir o podcast Nerdverso. Mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau!